Olá, sou o professor Renato da Silva, historiador das ciências. Hoje continuaremos com a série A História da Guerra entre os Homens e os Vírus no século XXI. Apresentaremos a segunda parte do primeiro episódio, A História da Influenza A H1N1, a primeira pandemia do século XXI. A ofensiva do vírus H1N1. Dados da OMS de 25 de setembro de 2009 referiram mais de 300 mil casos confirmados laboratoriamente da influenza H1N1, 3.917 mortes em 191 países e territórios reportados. Porém, como os países pararam de contabilizar casos individuais, particularmente na forma leve da doença, o número foi significativamente menor que o número real de ocorrências. Podemos ver pelo gráfico a distribuição inicial da pandemia em 2009, estando presente nos Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Austrália e outros países. O grupo de indivíduos de maior risco para complicações por infecção pelo vírus influenza H1N1 de 2009 é semelhante já conhecido pela influenza sazonal e inclui crianças menores de 5 anos, crianças e adolescentes de até 18 anos recebendo tratamento com aspirina, gestantes, idosos com mais de 65 anos, imunossuprimidos e doenças crônicas, doenças pulmonares, cardiovasculares, neurológicas, metabólicas, hepáticas, hematológicas e renais. Nessa pandemia, a obesidade mostrou-se um fator de risco independente. Homens, vírus e animais. A influenza A, que causou a pandemia de 2009, além de afetar humanos, foi descrita em animais domésticos e não domésticos, como cães, gatos, furões, suínos e várias espécies de animais selvagens. Há registro de casos confirmados de infecção em pandas gigantes na China e em suínos em Santa Catarina, sul do Brasil. Fases da pandemia. A fase 1 a 3, as infecções de animais essencialmente. Poucos humanos são atingidos. Na fase 4, transmissão de humanos a humanos. Fase 5 e 6, ampla difusão do vírus a humanos. Depois do pico, há possibilidade de outras ondas de contaminação. Pós-pandemia, a doença volta a seus níveis sazonais. Transmissão do vírus influenza pandêmico de 2009 ocorre desde 24 horas até 10 dias após o início da sua sintomatologia, ou desde 24 horas antes até 24 horas após cessar a febre. O vírus pode continuar a ser eliminado com potencial de efetividade por meses em pessoas imunossuprimidas. A quantidade de vírus eliminados em geral correlaciona-se com a intensidade da temperatura do corpo. O vírus influenza é capaz de provocar epidemias recorrentes identificadas há 400 anos, de doença respiratória febril a cada 1 a 3 anos. Evolui como pandemias devido à emergência de novo vírus, a qual a população em geral não é imune. Foram identificadas desde o século XVI 3 pandemias por século, com intervalos de 10 a 50 anos. A infecção pelo vírus influenza pandêmico de 2009 relaciona essencialmente a adaptação e a mudança genética do agente, em que são importantes a evolução natural e as mutações em micro-organismos, a pressão seletiva e o desenvolvimento de resistência de micro-organismos a agentes terapêuticos. O vírus da influenza H1N1 esteve presente em quase todos os países, ocupando todos os continentes. Números de baixas. Segundo os registros oficiais, com casos confirmados em laboratórios, a gripe suína, como ficou conhecida, vitimou cerca de 18.500 pessoas entre abril de 2009 e agosto de 2010. Já o novo estudo estima-se que esse número esteja entre 150 mil a 575 mil. A história da influenza A H1N1, a primeira pandemia do século XXI.